Vamos abrir as Bíblias no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 22. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Eu quero apresentar, irmãos, o título da mensagem da forma de uma pergunta. Quanto tempo você tem passado com Cristo? Quanto tempo você tem passado com Cristo? Talvez assim, pastor, essa pergunta acho que não está muito bem colocada, porque eu sou de Cristo, eu já entreguei minha vida para Cristo, eu já sou salvo, já sou uma nova criatura, não tem porquê eu passo com Cristo sempre, não, eu passo com Jesus sempre. Será que é isso, irmão? Quanto tempo você tem passado com Cristo diariamente? Se nós parar e pensar um pouco, nós vamos ver, talvez vamos ter a resposta de muitas indagações nossas, de muitas perguntas. Talvez vamos descobrir os porquês que muitas vezes passamos certas coisas ou não conseguimos superar ou suportar certas coisas. Está aqui, irmãos, exatamente aqui. Muitas vezes nós reclamamos uma ação de Cristo em nossa vida, a falta de um agir de Cristo em nossa vida, irmãos, mas no fundo, o problema está em nós. Sabe por quê? Está faltando para nós esse tempinho com Jesus, esse tempo, passar com Cristo um tempo. Então vem a pergunta, irmão, quanto tempo nós temos passado com Cristo? Quanto tempo você tem passado com Cristo no seu dia a dia? Sabe o que estou falando? Passar com Cristo. Exemplo, vamos usar, irmãos, fazer uma comparação. Uma mãe e um filho, um pai e um filho, os pais e os filhos. Muito bem, são os pais, criaram os filhos, educaram os filhos, têm seus filhos, mas os seus filhos são seus filhos, mas não estão com eles. E muitas vezes os pais ficam dias sem ver os filhos. Mas são seus filhos. Foi eles que criaram os filhos. Mas o que está faltando? Comunhão. Puxa, quanto tempo que eu não vejo meus filhos, ou quanto tempo que eu não vejo meus pais. Pais, são filhos, são família, mas não passam tempo juntos. E isso é a diferença. Quando se passa tempo juntos, se conhece mais a fio, irmãos. Tem pais, são filhos, mas muitas vezes os filhos não sabem a situação que está os pais, e muitas vezes os pais não sabem a situação que está os filhos, porque não passam tempo mais juntos. Então não tem intimidade. O que leva a se conhecer com verdade a situação de cada um, irmãos, ou como cada um está, a necessidade de cada um, é a intimidade. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Muitas vezes você não sabe da necessidade que um e outro está passando, porque não passam tempo junto. Mas quando passam junto, se conhecem mais, começam a conhecer os problemas de um e de outro, aí a chance de se saber sobre algo e de se ajudar no que for preciso. Então, passar tempo junto pode ser, como falei, pais e filhos, mas não estão passando tempo juntos, não tem comunhão, não tem intimidade, não tem relacionamento. E muitas vezes nós reclamamos algo com Deus, irmãos, mas nós não temos comunhão com Ele, não temos um relacionamento diário com Ele, não passamos tempo com o Senhor, não temos intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que em tudo sejam conhecidos diante de Deus vossas necessidades, o que vocês precisam mediante as súplicas e orações, sejam conhecidas diante de Deus, que significa que por mais que Deus é um Deus soberano, que Ele sabe todas as coisas, mas Ele precisa que seus filhos se coloquem diante dEle e se expressem. Isso é algo que Deus não vai remover, é uma necessidade. Por isso que Jesus disse: pedi, recebereis, buscai, encontrareis, batei, abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre, e tudo que pedis oração, crendo, recebereis, e tê-lo-eis. E Ele não desampara, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, há uma necessidade, irmãos, de relacionamento, há uma necessidade de estar junto, há uma necessidade, irmãos, de comunhão. E aqui nós temos um exemplo, quando Jesus diz: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Tenho compaixão.
o Senhor viu eles, a comunhão, estar junto. Tenho compaixão deles, sabe por quê? Estão 3 dias comigo. Repita comigo, 3 dias. 3 dias comigo. Isso, amor, algo tremendo, irmãos. Quando o Senhor vê que nós passamos tempo com Ele, quando o Senhor vê que nós deixamos tudo de lado e passamos um tempo mais com Ele, para relacionamento, para comunhão, para estar junto dEle, pensar nele, nas coisas dEle, nas palavras dEle, nos feitos dEle, ficar pensando, é um tempo com Ele, irmãos. E isso faz a diferença na nossa vida. Passar tempo com o Senhor. Passou muitas coisas na minha mente, eu pensei, meu Deus, há tantas coisas que nós pensar sobre Deus, há tantas coisas que nós podemos pensar nas maravilhas de Deus. Vocês vieram aqui falar e tudo estava em minha mente, por segundos isso passou na minha mente, enquanto eu meditei rápido nessa palavra, irmãos. Quanta coisa nós temos para pensar sobre Deus, das maravilhas. Nós podemos ver, irmãos, sabe, as coisas do mundo, tudo depende da forma que você vê. Você pode simplesmente olhar para o mundo e ver atrocidades e ver tanta coisa ruim, tantas coisas más, mas ao mesmo tempo eu posso olhar para o mundo e me maravilhar pelo poder de Deus, pela ação de Deus, pela maravilha de Deus, pela criação de Deus, pela ação de Deus. Se você começar a olhar para as coisas, puxa, esse sol está tão quente, esse sol está me torrando, mas de repente você olha e diz, esse sol, que coisa maravilhosa, esse sol faz a diferença na terra, aleluia. Eu posso olhar para as coisas, eu posso me chatear, mas também eu posso olhar para as coisas e me maravilhar pelo poder de Deus. Então é a forma que eu olho, irmãos, e vejo as coisas. Então eu paro para pensar no Senhor, pensar no seu poder, e então, irmãos, eu começo, veja bem, entrar em intimidade com Deus. E a gente passa mais tempo reclamando quando devia passar mais tempo se maravilhando do poder de Deus. E quando a gente só reclama, a gente não vê o poder de Deus. Mas quando você se maravilha do poder dele, Deus se alegra em te mostrar mais grandeza. Quando Deus vê que você começa a olhar para as coisas, irmãos, com uma visão maior, então Deus vê que você quer conhecê-lo mais, que você quer mais intimidade, que você quer se aprofundar nele. Então Deus começa a se revelar a você, aleluia, e começa a desvendar umas coisas diante de você, porque você quer passar mais tempo vendo, se maravilhando pelo poder de Deus. Então, irmãos, eu vejo muitas vezes as pessoas sempre querem ver coisa dos outros e postar coisas, dar indireta para as pessoas através de uma frase, fico catando coisa na internet para mandar uma frase, essa aqui vai ser boa para ele, quando eu podia, meu irmão, simplesmente ir falar tantas coisas boas de Deus, quando eu podia simplesmente, irmãos, olhar. E por que vou ficar olhando as faltas de um, as faltas de outro? Por que vou ficar me deliciando na situação de um, na situação do outro, quando eu estou aqui para me contemplar e me maravilhar do poder de Deus e poder contar ao mundo um pouco da minha inspiração e da visão que eu estou tendo das coisas de Deus? Vou perder meu tempo em ficar mandando direta, vou perder meu tempo em ficar me preocupando com um e com o outro e tentar descobrir como cada um está e deixa de estar. Eu quero me aprofundar em Deus, eu quero me aprofundar na grandeza de Deus. Sabe por quê? Deus me chamou para me testificar das maravilhas de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, e testificaram no meu tempo quem é Deus, na geração que eu vivo, na geração que eu pertenço. Como Deus se alegra quando você começa a sentir essa necessidade de passar mais tempo. Passe mais tempo com Ele. Quer que te diga, você não precisa ir para uma caverna, você não precisa ir para o meio do mato, você não precisa subir no meio de um monte, você pode andar pela rua, ou você pode simplesmente sentar no teu sofá e começar a pensar na grandeza de Deus. Quando você começa a pensar na grandeza de Deus, Davi, quando ele deitava no seu travesseiro e começava a lembrar e pensar nas maravilhas de Deus, ele sentiu o vigor do Senhor, ele sentia a presença de Deus, ele sentiu o conforto de Deus na sua vida. Meu irmão, é isso que está faltando para nós, passar mais tempo com Ele, pensando nele, se maravilhando da grandeza dele. Começa a pensar no infinito. Oh, meu irmão, é tanta coisa para pensar, sabe? Ficar parado e pensar, puxa, o meu Deus é grande. Quando você começa a falar isso, meu Deus é grande, irmãos,
já começa a se desvendar dentro dos teus olhos. E daqui a pouco a tua mente começa a navegar, irmãos, em direção do infinito. Daí você começa a te inspirar. E Deus faz de você, faz de tuas mãos como a destra de um escritor. Aí você tem motivo para escrever, irmãos, para falar. Aí você posta no Face, você põe no Instagram, aí você põe lá no YouTube, você põe no status daquilo que você recebeu ao pensar no Senhor. Passe mais tempo com o Senhor, irmãos. Eu disse, passe mais tempo com o Senhor. E você vai ter muita coisa para falar dele. E você vai ter muita coisa para dizer dele. Não do Juca, nem do Tadeu, nem do José, nem do Bartolomeu. Mas você vai ter muita coisa para falar de Jesus no Instagram, no Face, no YouTube. E sabe o que vai acontecer? Pessoas vão ser edificadas. Pessoas vão ser tocadas. Pessoas vão receber uma luz. E de repente essas pessoas, com uma palavra tua que saiu na inspiração dos momentos que você passou com o Senhor, no momento que você esteve com Ele, você fala algo e de repente alguém lá longe vai dizer assim, puxa, é isso que eu precisava. Jesus olhou e disse, tenho compaixão da multidão. 3 dias já estão comigo, sem comer. 3 dias. Aí ele olha e o Senhor, coisa tremenda, irmãos, coisa tremenda. Quando Deus vê que você larga das coisas, você passa, irmãos, a passar um tempo com Ele, Deus ele começa a se compadecer de você. Ele deixou tudo para estar comigo. Ele deixou certas coisas, de fazer coisas, para passar um tempo comigo. Então você começa a chamar a atenção de Deus. Nós temos que aprender a chamar a atenção de Deus. Isso é uma coisa que o Senhor gosta quando nós passamos a chamar a atenção dEle. Então de repente, Ele começa a olhar para você. E a primeira coisa que Deus sente, Ele se compromete com você. Se meu filho deixou um tempo para estar comigo, Ele se compromete com você. Ele começa a se preocupar com você. Ele começa a olhar e se preocupar com o teu bem-estar. Sabe por quê? Porque você largou de tudo para estar mais tempo com Ele. Você o valorizou, você o honrou, você o reconheceu. Você elevou Ele na tua vida porque você começa a demonstrar para o Senhor que Ele é mais importante para você de qualquer outra coisa. Davi disse, tu és o bem mais precioso que eu tenho. Não há outro bem que eu deseje mais do que a ti, Senhor. Não tem. Não são os tesouros, não são as riquezas. Não! O Senhor é o meu bem mais precioso. É o meu bem maior. Quando a pessoa faz isso, um servo dele faz isso, Deus começa a olhar para você. E Ele se compromete com você. Ele começa a se sentir com responsabilidade sobre a tua vida. Então Ele se responsabiliza com aqueles que passam tempo com Ele. Ele começa a se preocupar. Ele olha para você, Ele começa a se compadecer. De repente, sem você até pedir, Ele já está olhando o que você está precisando. E é assim que o pai faz quando um filho começa a sentir o amor por ele, demonstrar carinho, um reconhecimento. O pai começa a olhar para aquele filho de uma forma diferente. Não é que ele faz acepção de pessoa, mas ele vê que o filho o reconhece. Ele vê que o filho o ama. Ele vê que o filho o respeita, o valoriza. Então, Deus se compadece, se compromete e se responsabiliza com aquele que passa um tempo com Ele. Então Ele disse, eles não têm o que comer. Deus supre as necessidades. E é Ele que supre e que sara as nossas enfermidades e que supre as nossas necessidades. Ele começa, irmãos, ele já começa a olhar, eles estão precisando disso. Deus já começa a ver o que nós estamos precisando. E Ele olha e diz, eles não têm o que comer. Já parou para pensar isso, irmão? A presença de Deus, quando o Senhor começa a olhar que um filho dele passa mais tempo com ele, valorizá-lo, e sente essa necessidade de estar com tempo com o Senhor e deixa as demais coisas, o Senhor já começa a se preocupar com as tuas necessidades. Tá vendo como é que é? Como é que é a ação de Deus em nossa vida? É recíproco. Na continuidade nós vemos, eu não quero despedir em jejum. Isso aqui Deus falou no meu coração forte. 3 dias estão comigo, eles não têm o que comer. E eu não vou despedir eles vazios. Eu não vou despedir eles em jejum, não. Significa, irmãos, você nunca vai perder. Você nunca vai sair de mãos vazias.
Você nunca vai sair sem ser suprido. Você nunca vai sair sem ser reconhecido, notado por Deus. Não! Ele disse, não vou despedir em jejum. Sabe o que é isso? Deus não deixa de abençoar. Todo aquele que passa tempo com Ele, chama a atenção dele, Deus se preocupa, já começa a olhar as suas necessidades e já é a vontade de Deus abençoar. Já é automático, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus das benevolências. Deus é o Deus da benignidade. Sua bondade dura para sempre. Ele é o Deus da recompensa. Então a Bíblia diz, olha o que diz, eu não quero despedi-lo em jejum. Deus não despede ninguém vazio. Ele é o Deus de recompensa. Ele reconhece os que servem a Ele. Ele supre as necessidades. Eu não vou despedir-lhes de jejum. O que significa? Todo aquele que valoriza o Senhor, que honra o Senhor, que tem prazer no Senhor, que se compraz no Senhor, ele sempre recebe uma bênção tal. Ele sempre recebe sobre sua vida o agir de Deus. Ele sempre terá a manifestação do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Os céus se escancarem para esse que tem prazer no Senhor. Eu não quero despedi-la em jejum. Anote bem, eu não quero. Eu não quero. Olha só, já entendeu, irmãos? Deus dizia eu não vou deixar de abençoar o meu filho. Eu não vou deixar de abençoar o meu servo. Eu não quero deixar de abençoar. Na verdade, não é difícil Deus operar. Não é difícil. O problema somos nós. Aí que nós começamos a entender por que Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus. É o segredo, irmãos. É a chave. Passe mais tempo junto com Deus. E o que ele disse? E as demais coisas? E as demais coisas? Porque ele se compraz em fazer isso, irmãos. É de Deus, é do íntimo de Deus. É algo natural de Deus abençoar. É só nós olharmos a grandeza de Deus, a perfeição do que Deus criou, os detalhes que Ele fez para o homem no jardim, irmãos, tudo isso que o Senhor criou. Olha os detalhes, para tudo ter equilíbrio, para que o homem pudesse viver bem, para que o homem pudesse ser suprido. Mas Deus deu tudo em detalhes e deu as frutas que tem toda a vitamina para a conservação do homem. Tudo, Deus deixou tudo nos detalhes. Primeiramente, o colorido que Deus deixou na terra, para que o homem olhasse e se maravilhasse, para que sentisse a sensação de bem-estar, para que pudesse sentir emoções grandiosas, emoções, que lindo. Quando você fala algo assim, você sabia que isso aí traz saúde para o nosso corpo, irmão? Esse pode se maravilhar. Olha que linda a natureza. Essas coisas, desde as coisas mais insignificantes até as coisas extraordinárias, nós vemos que Deus fez tudo para o nosso bem-estar, para que nós pudéssemos nos maravilhar. Então veja que é da natureza de Deus abençoar. É da natureza de Deus agir. Estar junto do Senhor é estar junto da fonte que jorra constantemente. Por isso que Jesus disse: o inimigo vem senão matar, roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, vida abundante. Porque é isso que Ele é, irmãos. Ele não pode negar a si próprio. É o que Ele é. Ele é uma fonte de bênção, Ele é uma fonte de riqueza, Ele é uma fonte de felicidade, Ele é uma fonte de alegria, é uma fonte de gozo, de poder. Ele é uma fonte de maravilha. É só nós passar mais tempo com Ele e nós vamos ficar diferentes. Aleluia. Passe mais tempo com Jesus, você vai ver como é que vai ser teu dia. Passe mais tempo com o Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer. Passe mais tempo com o Senhor, nós vamos ver o sobrenatural de Deus vindo de formas que você nem pensar. Nossa pobreza espiritual é porque nós, na verdade, passamos muito pouco tempo com o Senhor. Não demonstramos nada para Deus que nós deveríamos demonstrar. A continuidade, olha a preocupação de Deus para que não desfaleça no caminho. Deus se preocupa com a nossa fé. Deus se preocupa com o nosso estado emocional, irmãos. Deus se preocupa com tudo. Ele quer que nós se sintamos bem. Ele não quer que você saia fraco. Ele não quer que você seja um crente fraco, um cristão fraco, desanimado, desiludido. Ele não quer que você desfaleça no caminho, mas Ele quer que você fique forte no caminho. Então olha o que diz: para que não desfaleça no caminho. Deus quer que sejamos testemunhas vivas do seu poder. Ele quer que sejamos firmes na fé, sem
desfalecer, que não desfaleçamos em nossos ânimos. Ele opera em nossas vidas para que tenhamos ânimo no servi-lo. Ele vem e nos fortalece. Ele não quer que nós pereçamos no caminho. Sabe por que muita gente está perecendo no caminho? Está no caminho, mas está perecendo porque passa muito tempo com o Senhor, passa pouco tempo com o Senhor. E aí faz a diferença. Quando nós passamos mais tempo com Deus, vamos ser supridos. Deus vai olhar para nós, Ele se responsabiliza conosco. O servo está confiando em mim, Ele está servindo a mim, Ele está buscando primeiro a mim mais de qualquer outra coisa, então eu vou suprir todas as suas necessidades. E Ele não vai deixar nos desfalecer. Irmãos, tem crente desfalecendo porque falta comunhão com Deus. Falta comunhão, irmãos. E a Bíblia diz, o que Paulo fala lá em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se estamos fracos, se nós só vemos miséria, se nós só vemos o problema, se as preocupações nos dominam, irmão, e as queixas são maiores do que o contentamento, a felicidade, o prazer de servir a Deus, está aí o problema. Muito pouco tempo com Deus. Muito pouco tempo buscando primeiro o reino de Deus. Deus não se compromete com quem não está comprometido com Ele. A responsabilidade de Deus está sobre aqueles que têm responsabilidade com a sua vida espiritual, com o reino de Deus. Toda a promessa de Deus no Velho Testamento, se você olhar bem, você vai ver, está diante de vocês. As condições. Vocês vão ser abençoados em tudo, se vocês o servirem, obedecerem, forem fiéis, cumprirem os meus mandamentos. A ação de Deus continua a mesma. Jesus disse, se me amardes, guardareis meus mandamentos. E se vocês guardam os meus mandamentos, pedireis o que quiserem, vos será feito. Tudo o que pedir, tudo. E o que está faltando, na verdade, é isso. O cumprimento da promessa de Deus não é que Deus deixou de cumprir, mas a condição não está sendo cumprida. E aí está, irmãos, o problema está aqui. Note bem, a multidão deixou tudo para estar com Jesus. 3 dias deixaram seu lar, suas casas, deixaram tudo para estar com Cristo. E note bem que a multidão, ao fazer isso, chamou a atenção de Cristo. Tenho compaixão da multidão. Note bem. Tenho compaixão da multidão. Quem foi que Cristo operou no passado das pessoas que Ele teve compaixão? Sempre havia uma razão. Tenho compaixão da multidão, porque 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. E eu não vou despedi-las em jejum. Não quero que eles desfaleçam. Não. Tudo porque passaram tempo com Jesus. Passe mais tempo com o Senhor e as coisas vão mudar na tua vida. Passe mais tempo com o Senhor e você vai ver Deus se voltar para você. Passe mais tempo com o Senhor e você vai se sentir acobertado pela compaixão de Deus. E você vai se sentir protegido pelo poder de Deus. Você vai ver Deus agir na tua vida, porque Ele vai querer fazer isso. Note bem, Ele vai querer fazer isso. Eu não quero despedi-la vazio. Eu não vou deixar de suprir as suas necessidades. Não vou. Então veja que é recíproco. Você passa mais tempo com Ele e Ele vem e se envolve com você. Você se sente responsabilizado, comprometido com você e com as tuas coisas, com as tuas necessidades. Que significa que Ele vai suprir e vai nos dar além do que pedimos ou pensamos. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Passe mais tempo com o Senhor, você vai ver como vai mudar a tua vida. Como você vai ver a vida de maneira diferente. Você vai sentir força onde você não tinha. Você vai ser abençoado de forma que você nem imagina. E você vai ser atendido não somente naquilo que você pedir, até naquilo que você nem pede. Deus vai olhar e vai te atender. Se você passar mais tempo com o Senhor em intimidade, em companhia, mais comunhão, você vai ser mais e mais abençoado na tua vida.